Fala pessoal, boa tarde, mais uma live acontecendo, dando um tempinho para vocês estarem entrando aí, tô me organizando aqui as coisas, estamos vindo aí numa sequência, né gente, quem vem acompanhando a gente, quem vem acompanhando aí, Marta, tudo bom? Como é que tá, meu bem, tudo jóia? A gente vem numa sequência aí de 4 semanas completando hoje, né, de sequência de lives. Quando a gente planejou começar essas lives, o nosso intuito em nenhum momento foi nesse momento de coronavírus, era um planejamento anterior, iam ser 15 lives, e por conta dessa realidade, né, nós prorrogamos por mais 2 semanas, então estamos completando com todos os dias, né, a gente vem trazendo esses conteúdos aí de lives, né, são exatamente agora completando 4 semanas, né? Então queria agradecer aí a todos que vêm participando, todos que vêm realmente colaborando e compartilhando, né? Que foram 4 semanas com bastante coisa aí pra gente ter. Fala Hilton, tudo bom, meu amigo? Como é que você tá, meu amigo? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo na paz? Tenho acompanhado aí a história bastante pesada. Tudo bom, meu amigo? Tudo no show de bola, né? Importante tá bem, né, meu irmão? Importante é tá bem agora. E a gente vem fazendo, né, 4 semanas que a gente vem fazendo essas lives. O objetivo acima de tudo é a gente trazer conteúdo aí para todos, né, e tentar nos posicionar. É muito difícil nesse momento e todos nós, né, amém, meu amigo, todos nós estamos passando por uma situação muito complicada, né, porque a única coisa que a gente tem certeza é que a gente não tem certeza de nada, né. O Hilton viveu um momento aí até por conta de nasceu de novo, né, meu amigo, show de bola. Eu imagino que não deve ser fácil, né? Depois até, se quiser compartilhar um pouquinho, eu acho que talvez fosse interessante aí para os profissionais de saúde, né? Que eu acho que a gente está numa incerteza muito grande, né? Volto e repito, a gente não tem certeza mais de nada, né? Sobre o que pode acontecer, sobre o que vai acontecer, e talvez essa seja a maior dificuldade, né? O planejamento, que é algo fundamental para o planejamento de qualquer clínica, qualquer empresa, qualquer negócio e qualquer pessoa, ele não se torna mais preponderante porque a gente está vivendo uma fase muito difícil, né? Que a gente não tem previsão, não tem certeza, não sabe as melhores atitudes. Não vou entrar no julgamento do que é melhor, do que é pior, né? Está existindo uma briga política muito grande nesse ponto, mas o que a gente vê e o que a gente encontra é uma realidade bastante difícil, né, de ter alguma previsão, né? Volta, não volta, se volta, e eu vou tentar trazer aqui, baseado em tudo que a gente, né, juntou, né, e trouxe de outras experiências, né? Foram 22 convidados aqui, pessoas de vários países. A gente trouxe pessoas de Portugal, da Espanha, da Itália, da França, da Alemanha, da Suíça, dos Estados Unidos, do Canadá, né? Ou seja, trouxemos pessoas de vários lugares do mundo que estão enfrentando esses problemas nos seus países, e logicamente, né, estão alguns com mais tempo, a grande maioria com mais tempo que a gente, e aí trouxeram um pouco da experiência deles, além da gente ter trazido também pessoas daqui do Brasil com conhecimentos importantes para a gente alinhar aqui, né, na nossa realidade clínica. A gente teve, né, o Francisco Mercedes, que é especialista na parte financeira, nós tivemos, né, a Mirna e a Stephanie falando um pouquinho de saúde mental. Então a gente teve a Luciana, né, a Lu, que falou sobre empreendedorismo. Então a gente teve muita gente dessas 4 semanas que puderam colaborar muito para a gente buscar soluções, né, que logicamente não, como eu falei anteriormente, é difícil a gente ter um planejamento exato, né, mas a gente precisa ter um norte, né. Eu acho que a gente está aqui no Brasil, acima de tudo, sem norte, né? É difícil a gente saber qual é o melhor caminho, quais são as melhores possibilidades. Eu vou trazer um pouco da visão, né, que eu venho compartilhando com essas pessoas em relação a tudo. A gente está chamando de resumo da semana, que toda semana a gente vem fazendo um resumo, né, nos sábados. E eu vou trazer um pouco, logicamente, não sou o dono da razão não, tá? Então eu acredito que muitas das coisas que eu vou comentar aqui, que eu vou falar, eu acredito que talvez sejam tendência, mas a gente não sabe até que ponto isso aí pode realmente acontecer, tá certo? Então, agradecer aí todos que vêm participando, esse processo, esse desafio, né, de 4 semanas. A gente começou fazendo às 6 horas da manhã e foi muito legal, porque eu não imaginava que tantas pessoas poderiam, né, participar às 6 horas da manhã. Depois a gente mudou para 7 e depois a gente mudou para as 17 horas.
para facilitar um pouquinho. Eu sei que muita gente está com muitas ocupações domésticas até durante o dia, então a gente buscou um horário que fosse mais adequado a todos, logicamente. Perfeito? Vamos trazer um pouquinho do panorama, vou trazer um pouco do resumo de tudo que aconteceu. Lembrando que aqui nós tivemos convidados de fora do Brasil e do Brasil, né? Praticamente os países aí que estão passando por uma logística bem complicada, nós passamos quase todos, né? Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha, né? E países que estão tendo mais sucesso que outros, como a Alemanha, né? O próprio Estados Unidos e o Canadá. Então a gente teve um panorama geral aí de tudo que vem acontecendo. Vou tentar trazer um pouquinho, né? Do que foi conversado com essas pessoas que compartilharam com a gente. De antemão, queria agradecer a todos, né, que participaram desse momento. Foram várias pessoas, como eu falei. Eu acho que isso faz muita diferença, né? A gente poder ter outras pessoas. Fala, Chico, tudo bom, meu amigo? Tudo jóia? Show de bola. A gente poder ter pessoas, né, que estão fora do Brasil, que estão vivenciando isso com o olhar, né, logicamente, da gente, imparciais. Eu acho que isso, a imparcialidade agora, ser imparcial nesse momento, eu acho que talvez seja o grande trunfo para a gente tomar decisões, porque a gente sabe que, infelizmente, está havendo uma até rivalidade política nesse momento, econômica, preocupação. Não vou entrar no mérito político nem econômico não, porque é difícil de saber o que é certo e errado, mas o fato é que a gente fica meio que indeciso, e muito do que eu vou trazer aqui hoje, né, em relação ao resumo, é sobre isso. Tendências e algumas coisas que eu acredito que podem mudar, acima de tudo, nas nossas vidas e no nosso negócio, né, focando no negócio de profissionais da área de saúde. Perfeito, gente? Show de bola, a galera entrando, Roberta Caldos. Muito legal, gente, porque a gente tem visto assim, muitas pessoas, né, compartilhando conteúdos, compartilhando informações. Eu acho que isso só tende a ser positivo, né? Tem várias pessoas, inclusive, né, quando a gente olha as lives, e muita gente, inclusive, a gente tinha um projeto e assim, as 4 semanas acabam agora. A gente não vai mais fazer todos os dias, vamos fazer só 2 vezes por semana, porque a gente acredita que tem que manter trazendo informações, mas a gente tem tanta coisa positiva aí acontecendo, né? Então eu acho que é interessante, a gente está buscando aí informações. E uma coisa que eu acho que é a primeira coisa que eu queria salientar para todos nós, né, é que a gente deve, acima de tudo, buscar as informações nesse momento, que são as nossas principais dificuldades, né? É confinamento, é isolamento, não é férias. Então aproveitar esse momento para a gente melhorar ou aprimorar aquilo que a gente não tem conhecimento, ou aquilo que a gente não é competente, e competente é fazer o que te compete, né? Então eu falo sempre, né? Eu sou competente em alguns aspectos e incompetente em vários outros. O que eu tenho que buscar nesse momento? Quais são os meus aspectos que eu sou incompetente para conseguir realmente melhorar, já que nesse momento a gente acaba tendo, né, aqueles que têm consultório, que trabalham na clínica, acabam tendo a possibilidade de buscar e ter mais tempo para estudar esses assuntos. E eu acho que esse talvez seja o primeiro aspecto. A gente tende muitas vezes a nesse momento procurar coisas que às vezes são fundamentos que a gente gosta mais, né? Então a gente tem que ter cuidado com essas escolhas, porque às vezes ter mais conteúdo daquilo que você já faz muito bem pode muitas vezes, logicamente, é algo que você gosta, que você ama, pode melhorar, logicamente, mas eu acho que é o momento da gente mergulhar e começar a entender de alguns aspectos que a gente não conhece, e isso prejudica a nossa realidade financeira, nossa realidade de qualidade de vida, nossa realidade de trabalho. E eu acho que talvez pensar um pouco desse lado talvez seja importante, né? Eu vejo o profissional de saúde, eu chamo que nós não somos empreendedores, nós somos aprendedores. Nós aprendemos a empreender com, né, o dia a dia, no dia a dia, ou seja, a gente não é preparado para empreender. E o empreendedorismo é mais do que realizar tecnicamente ou realizar aquela função que você exerce no dia a dia. O empreender é você saber de gestão de pessoas, gestão de negócio, gestão de empresa, né? Você saber da parte financeira, você saber da parte econômica, entender de mercado, e tem outros pré-requisitos básicos para a gente conseguir ter qualidade de vida acima de tudo, e a gente muitas vezes não tem esses conhecimentos. Então talvez seja importante, acima de tudo, aí a gente buscar e trazer e entender um pouquinho desses outros conceitos, perfeito? Então eu acredito que é o momento da gente buscar aprendizado e conhecimento daquilo que muitas vezes a gente é incompetente nesse momento, e a gente está tendo oportunidade porque tem conteúdos aí a rodo para a gente buscar, né, e se diferenciar acima de tudo nesse momento. Mas vamos falar um pouquinho aqui da realidade das clínicas, que eu acredito que vão ser importantes nesse momento, né? Primeira coisa que a gente está encontrando que vai ser importante vão ser algumas mudanças que vão acontecer, né?
A gente, né, não sabe exatamente o que vai acontecer, né, nessa volta, se vai voltar, foi uma coisa que deixada até inclusive para os estados, mas se a gente pegar, eu estava dando uma olhada ontem em alguns dados que são importantes, né, com 50 dias, né, do primeiro caso, os Estados Unidos tinha 36 óbitos, né, e hoje, né, 50 do primeiro caso, né, contando 50 dias, 36 casos. Nós no Brasil nós temos 50 dias do primeiro caso, né, do primeiro diagnóstico de coronavírus no Brasil, e nós temos 2.000 e poucos casos, né. Hoje os Estados Unidos está com 36 mil mortos, né, então a gente vê a progressão muitas vezes, que não quer dizer que no Brasil isso vai acontecer, a gente sabe que tem várias variáveis que podem acontecer, mas como é difícil a gente ter uma exatidão nesse planejamento, né. Se a gente contar, na verdade, nos 50 dias, os Estados Unidos tinha 36, nós temos 2.000 e quase 3.000, se não me engano, né? E os Estados Unidos hoje está com 36 mil pessoas. Então, né, se a gente chegar nesse mesmo nível, né, isso tende a paralisar, né, durante mais tempo. Então, uma coisa é fato, a gente está muito incerto ainda e a gente vai ter que, acima de tudo, se preparar para a incerteza que ainda tende a durar um tempozinho, né? Então, isso é fato, né? Como lidar com essa incerteza? Primeira coisa, né, o que a gente tem que buscar é tentar segurar, acima de tudo, qualquer planejamento mais ousado, né? Quem ia trocar de carro, quem ia trocar de casa, quem ia fazer algum investimento maior, chegou o momento da gente conseguir dar uma parada, refletir em tudo, né? Reforma de clínica, esses aspectos todos, na verdade, devem ser segurados, né? Para que você realmente, para a gente entender o que vai acontecer e aí depois com um planejamento mais correto, porque planejar é você fazer algum planejamento num tempo específico. E o tempo agora está muito complicado a gente planejar tempo, né? Então, eu sou o cara que levanta a bandeira do planejamento, eu acho que nesse momento é algo de certa forma arriscado. Então, talvez segurar um pouquinho, talvez seja importante para a gente conseguir mais na frente, né? Planejar de forma mais concreta e mais efetiva esse processo. Uma coisa que é importante, gente, eu já falo isso, né? Quem me acompanha aí sabe que eu falo muito disso. No momento de dificuldade, no momento de crise, o que acontece com o consumidor, e nosso consumidor, que são os pacientes, os clientes, o que acontece com a grande maioria deles é que eles mudam a forma de consumo. O que acontece quando acontece uma grande crise, né? As pessoas tendem a consumir aquilo que é básico e elas dão muito mais valor àquilo que é básico. Por quê? Porque no momento de crise você não sabe o que vai acontecer no amanhã. E aí você tende muitas vezes a buscar aquilo que é básico para a sua sobrevivência, porque sem aquilo você não vai viver. Então, por exemplo, o que aconteceu em alguns países e acontece em alguns lugares aqui do Brasil é que as pessoas saem desesperadas no mercado para comprar comida, porque a pessoa sabe que se faltar comida ele está acabado, né? Se faltar roupa para ele naquele momento, ele vive, né? Mas faltar comida ele não vai sobreviver. Então, o que acontece no momento de crise? As pessoas têm uma tendência, tanto durante uma crise quanto no pós-imediato, de consumir aquilo que é básico, né? Então toda crise, na verdade, as pessoas têm que consumir. E o que é básico? Como é que a gente sabe o que é básico? É só a gente pensar no que é básico, o que está se abrindo com mais antecedência no Brasil. E dois setores, né, eles levam à frente nesse processo, que são alimentação e saúde. Esses são os dois setores que são considerados mais básicos e primordiais para todos nós, alimentação e saúde. Ou seja, nós da área de saúde, mesmo diante dessa crise, ainda somos um setor básico. Por que eu estou falando isso? Porque eu acredito, né, que logicamente, né, ao poder retornar às atividades, é natural e normal que as pessoas estejam com diversas necessidades que não conseguiram ser supridas durante esse período. E logicamente elas vão ter uma tendência de procurar para realizar. Qual vai ser o grande desafio que nós vamos ter? O grande desafio que a gente vai ter é que a gente vai estar com um monte de gente do mercado querendo captar ou trazer ou tirar dinheiro, o restante do dinheiro, né, que é o que as pessoas têm naquele momento. Mas a tendência maior do perfil do consumidor é exatamente consumir saúde e alimentação, tá? Então, durante essa fase, alguns setores estão impossibilitados de trabalhar, e por isso que a alimentação acaba sendo o básico, né? Mas a tendência é das pessoas consumirem, logicamente, o setor de saúde. Então, o que a gente vai ter que fazer? O grande desafio é que a gente vai concorrer com um mercado que comercialmente é muito forte, né? Eu acho que essa talvez seja a maior dificuldade que a gente vai ter. Mas uma coisa é fato, as pessoas vão tender a consumir. Em alguns países, logicamente, os governos, né, apesar de toda
pandemia, de toda a dificuldade, eles estão inclusive incentivando que os profissionais de saúde voltem a trabalhar, né, em diversos setores para diminuir a demanda de pessoas nos hospitais. Porque quando a pessoa não faz alguns atendimentos que talvez não sejam tão primordiais, mas a depender do tempo, aquilo ali pode se tornar um tratamento de maior urgência, de maior emergência, e muitas vezes essas pessoas acabam tendo que parar, muitas vezes, nos hospitais. Então eles estão incentivando que alguns profissionais já voltem, né, a algum tipo, mesmo lugares no qual a gente viu uma pandemia, né, um pouco mais evoluída, né, no sentido de mais tempo, com mais problemática para a logística de funcionamento. Nesses países, alguns lugares já estão priorizando que os profissionais comecem a poder atender. Porque o que acontece? Um cardiologista, né, quando ele não está impossibilitado de estar trabalhando, as pessoas que são acompanhadas por eles não vão ter um acompanhamento, muitas vezes estão, né, em casa, sedentárias, e aí começam a acontecer problemas cardiovasculares, e essas pessoas vão ter que ir utilizar o serviço, né, de atendimento hospitalar, e aquilo pode sobrecarregar toda a rede. Então, ou seja, isso para tudo, né? O dentista, né, muitas vezes um tratamento odontológico que teoricamente seria uma coisa simples, ele vai, né, levando mais tempo, e aquilo pode gerar um problema maior que aumente e gerar a pessoa um momento de ter que ser internada por algum tipo de razão. Ou seja, alguns países estão incentivando que os profissionais já voltem, logicamente, né, a um tipo de atendimento, porque estão todos com muito medo, né? A gente está no Brasil ainda, talvez não tenha chegado ao nível de medo que outros países. A gente teve a oportunidade de conversar com a Laura Campos, lá da Itália, né, a Andrea Vanderlei, né, e a Ana também, né, 3 dentistas, né, que trabalham em lugares diferentes da Itália, e todas as 3 foram unânimes de dizer que como existe um pânico muito grande em relação a todos, porque lá na Itália já está naquele ponto em que, assim, você conhece alguém próximo que morreu alguém, né? Você conhece alguém, dia próximo, você conhece alguém, é normal você conhecer alguém que morreu de Covid-19. Isso faz com que a gente tenha mais medo quando a gente tem um conhecimento de alguém mais próximo, né? Quanto mais se aproxima da gente essa realidade, mais a gente tende a temer, ou mais a gente tende a ter precauções. E é o que acontece na Itália, né? Na Itália está dessa forma. Então as pessoas ainda são muito seguras, né? Até porque, e aí vai um outro item importante, a gente não sabe qual é a logística e os protocolos que são realmente 100% eficazes para uma possível contaminação com coronavírus. Existem e estão sendo criados protocolos a cada dia, né? E aí por isso que eu queria convidar todos, na quarta-feira, né, nós vamos ter uma live, né, semana que vem vamos ter na quarta e na sexta, tá, gente? Na quarta-feira vamos trazer o Weber Risse, que na verdade é um dos grandes estudiosos aí de protocolos, né, para atendimento de pacientes, né, protocolos de atendimento realmente para evitar contaminação, e a gente vai ter realmente a pessoa, na verdade, uma das pessoas que mais vem estudando essas possibilidades e com embasamento científico, e realmente como fazer isso com a possibilidade diminuída de qualquer tipo de contaminação. Na quarta-feira, às 17 horas, Dr. Weber lá de Araraquara, perfeito? Então olha só, gente. Primeira coisa importante, a gente entender, né, que os protocolos, acima de tudo, né, por mais que a gente volte a trabalhar, eles ainda não podem ser considerados infalíveis, né, ou 100% infalíveis. Ou seja, vamos passar por algum tipo de ajuste, né? Vamos buscar o que há de melhor em relação à informação para evitar qualquer tipo de contaminação, e vamos ter que ter mais cuidado do que naturalmente. E algumas clínicas que são preparadas para algum tipo de atendimento vão ser mais dificultadas, vão ser mais prejudicadas nesse momento, né? Então, por exemplo, uma clínica que estava preparada para atender um número de pessoas, né, muito grande, ela vai ter mais dificuldade do que uma clínica que estava preparada para um número menor, porque o número de pessoas grandes vão ser evitados e vão ser controlados em qualquer ambiente, né? Então uma clínica que tinha uma recepção com 100 pacientes, né, muito próximos, não vai mais, durante algum tempo, né, não sei quanto, vai ter que se adaptar a uma realidade que não é essa. E clínicas que já atendem de forma individualizada vão ter menos problemática nesse processo. Então olha só, a gente vai ter que readaptar algumas realidades, fato, né? E aqueles que atendem em mais quantidade talvez tenham mais dificuldade para isso. Mas o momento para pensar nisso não é quando abrir, né? O momento para pensar nisso é agora, né? É a gente estruturar e entender qual é a ação emergencial que a gente precisa fazer para o nosso retorno. Quais são os protocolos, o que a gente vai modificar, qual é a logística que a gente vai ter para esse atendimento. Esse é o primeiro raciocínio que nós temos que ter.
A hora para planejar isso é agora, né? Porque a volta pode ser segunda-feira, como pode ser daqui a 3 meses, mas o fato é que quando voltar, a estrutura que a gente utilizava, ela não vai ser mais suficiente. Então, se basear em protocolos que estão sendo utilizados, entender quem vem utilizando, né? Avaliar, na verdade, os protocolos de atendimento e preparar a equipe para isso. A gente é muito ruim, os profissionais de saúde são muito ruins em preparação de equipe, né? É só a gente parar para pensar quem é que treina a sua equipe para atendimento, quem é que treina a sua equipe para a realidade do dia a dia, né? A gente é meio que cada dia vai aprendendo alguma coisa, mas a gente não prepara a nossa equipe em geral, né? Em geral, tá, gente? Estou generalizando aqui, então não é nem justo para mim falar de forma individual, mas uma coisa é fato. De forma geral, né, as pessoas não preparam a equipe. E chegou a hora de você preparar, de você demonstrar, na verdade, mostrar para a sua equipe qual é o roteiro, acima de tudo, que a gente precisa ter para obedecer não só os aspectos, né, de biossegurança modificados, mas os aspectos também de atendimento. A pessoa tem que se sentir, imagina que um paciente, e eu falei isso na live do sábado passado, as principais objeções dos pacientes a buscarem um atendimento na área de saúde, na grande maioria das vezes, é o medo e a ansiedade. Eles têm medo e ansiedade daquele atendimento que vai ser executado. E aí a gente ganhou uma outra objeção que vai ser tão forte quanto, que é o quê? O medo de ser contaminado. Não é o medo da agulha que você utiliza, é o medo de ir para um atendimento e ser contaminado. E aí cabe a gente transmitir tranquilidade e segurança para o paciente, mostrar que o nosso ambiente está sendo muito bem controlado para que ele não tenha medo de sofrer qualquer tipo de contaminação ali dentro, né? Lógico que isso tem que ter integridade, tem que ser algo real, né? Eu acho que durante um tempo alguns pacientes, né, vão ser evitados, porque a gente sabe que os grupos de risco talvez levem mais tempo de voltar, né, a um processo natural e normal de atendimento, né? Muitos eletivos, logicamente, mas uma coisa é fato, eles precisam enxergar na gente que a gente está tomando todos os cuidados, né? E como é que a gente pode fazer isso nesse momento? Muitas vezes utilizando o mundo digital, né? O mundo digital facilita demais esse processo com a gente, o mundo digital faz com que a gente possa transmitir tudo aquilo que a gente está se preparando. Então toda essa preparação que eu estou falando de preparar a equipe, de criar a logística, de rever protocolos, de ensaiar protocolos de atendimento, isso pode ser demonstrado para os pacientes que está acontecendo. Aproveitando, né, quem não assistiu ainda, aproveitar essa quarentena aí, tem um filme que é muito interessante, que é Fome de Poder, né, que fala um pouquinho da história da McDonald's, tem no Netflix, então você consegue assistir de forma fácil. E uma das coisas que chama a atenção na McDonald's, tem toda a história que é bastante interessante, né, contando a história, você vê que na verdade, de certa forma, teve algumas histórias meio controversas, né, nesse processo, mas uma coisa que é muito interessante, e para pensar, a McDonald's, ela consegue algo que é fantástico. O processo da McDonald's ele é tão bom que uma McDonald's no Brasil e uma McDonald's na Índia, elas fazem o mesmo Big Mac com o mesmo sabor. Olha como o processo é fantástico, né? Você faz um sanduíche de um país para outro e o sabor do sanduíche é o mesmo. E eu acho que é isso que vai acontecer um pouquinho com a nossa realidade. Nós vamos ter, e nesse momento do filme, Fome do Poder, da McDonald's, tem um momento que ele se reúne no estacionamento, quando está consolidando, né, como é que vai ser o atendimento da McDonald's, se reúne num estacionamento e ele faz as marcas de onde fica cada pessoa na cozinha para criar uma rotina de atendimento dentro daquela cozinha. E as pessoas vão rodando, na verdade, vão, né, cada um na sua área para ver como é que vai ser, né, como é que é feita a batata, como é feito o sanduíche, eles fazem um ensaio de como vai ser todo o atendimento, né? E eu acredito que vai ser a mesma coisa. A gente vai ter que fazer a mesma coisa, vamos ter que fazer um ensaio de como é que vão ser as coisas, porque mudou completamente. Um paciente contaminado que pegue numa maçaneta, ele tocou na maçaneta, aquela maçaneta ficou contaminada, né? E a gente não está acostumado, e a realidade, a gente sabe que não é todo paciente que sai e limpar aquela maçaneta, né? Feliz aqueles que conseguiam fazer isso, mas a gente sabe que é uma logística que era muito pouco executada, até porque aquilo ali pra gente, né, era o suficiente, né? Não é mais, né? Então a gente começa a ter. Então se a gente não pegar muitas vezes e preparar a equipe, fazer meio que fome de poder dentro da nossa clínica, a tendência é que a gente vá cometer diversos erros. Então chegou a hora de preparar a equipe. Vamos ensaiar aqui como é que vai ser. O paciente vai entrar, qual é a rotina dele? Entrou, abriu a porta, coloca a mão, coloca álcool gel na mão. Qual é a rotina, né? E o processo desde que ele entra até a hora que ele vai embora. Esse processo tem duas importâncias nesse processo. A primeira importância
é você, logicamente, não contaminar o seu paciente. Fato, primeiro ponto e aspecto fundamental é esse. Segundo aspecto é o paciente se sentir protegido dentro da sua clínica. Digo e repito, aumentamos uma objeção. O paciente tinha medo e ansiedade de procedimentos e de instrumentais que a gente utilizava. Agora ele está com medo, além desses medos de instrumentais e de procedimentos, ele tem medo de ser contaminado. A gente tem que criar aspectos que diminuam esse medo de contaminação, né? Então acredito que esse, sem sombra de dúvidas, vai ser um aspecto que a gente vai ter que planejar, ensaiar, né? E realmente fazer com que ele seja, acima de tudo, eficaz. Então preparar a equipe, fazer um treinamento desse protocolo é o primeiro passo. Lembrando, mais uma vez, na quarta-feira vamos ter aí o Dr. Weber lá de Araraquara, que vai realmente participar, trazendo os conceitos de protocolos que vem sendo com todo o respaldo científico aí. Na quarta-feira, às 17 horas, a gente vai ter ele aqui, vai ser muito legal para a gente entender um pouquinho o que vem sendo preconizado, baseado em estudos científicos através disso daí, perfeito? Quarta-feira, 17 horas, tá, gente? Então, perfeito, gente. Primeira coisa, então, falei do aspecto, né, do protocolo e diminuir a objeção do medo de contaminação dos nossos pacientes. E aí eu vou trazer alguma coisa, alguns fundamentos que eu acho importante. O que vai mudar, né? O que vai mudar depois dessa experiência, né? Que nós... Fala, Estela, tudo bem? Que nós estamos vivendo, né? Em relação ao nosso negócio, né? O negócio da área de saúde. O que tende a mudar? Primeira coisa, um aspecto básico e fundamental, eu já falei isso algumas vezes, é que o nosso negócio vai se tornar cada vez mais digital, né? Não tem para onde correr. As pessoas estão cada vez mais digital nesse momento. E algo... Oi, André, tudo bom, meu anjo? Tudo jóia? Massa, tá aqui. Então, olha só, primeiro aspecto que vai mudar, André, olha só. Primeiro aspecto, o negócio vai ser mais digital. Algo que parecia ser impossível para a nossa realidade, demonstra que se tivesse acontecendo, talvez tivesse menos problemática para os nossos pacientes. Então a gente teve, ontem tivemos a live com a Ana Cláudia, lá que estava em Paris, né, trabalha na França, em Luxemburgo, e lá ela já está utilizando a teleconsulta, né? A teleconsulta para fazer atendimento de pacientes. E ela falou um dado muito legal ontem, por exemplo, né? Lá já está permitida a utilização, logicamente que o atendimento é de urgência. Ela falou, Bruno, ela teve um volume grande, nós tivemos uma efetividade de 90% de resolução das nossas urgências nesse momento através da teleconsulta, né? Logicamente, né? 10% tiveram que ter de serem encaminhados para resolver, mas 90% conseguiram ser resolvidos através da teleconsulta. Lógico, provavelmente é algo temporário, provavelmente é algo que, se você tivesse presencial, faria da melhor forma, mas olha como são possibilidades que começam a crescer, né? A telemedicina, ela vai crescer de uma forma exponencial, fato, né? Isso não tem como pensar diferente. E o mundo digital vai crescer não só no aspecto, né, de abordagem individual do paciente, mas vai crescer também na abordagem maximizada do seu negócio, né? As redes sociais, a busca por procura no Google. Imagina que um grupo muito seleto de pessoas, né, de idades maiores, que eram mais reticentes ao mundo digital, foram obrigados nesse momento a aprender a utilizar o mundo digital, né? Então o idoso, que era aquela pessoa que não usava tanto o mundo digital, ele foi obrigado a aprender a utilizar o mundo digital para, né, ter interação nesse momento. E isso faz toda a diferença. Os nossos pacientes mais velhos vão, acima de tudo, estar... Oi, Ana, estava falando de você agora que pouco. A Ana que entrou aqui, eu estava falando um pouquinho das suas teleconsultas aqui, que foi muito legal aqui, que você abordou a gente ontem, a sua realidade das teleconsultas. E o paciente idoso, logicamente, né, ele vai ser um perfil de paciente que ele vai buscar mais a gente através do mundo digital. Eles estão aprendendo a utilizar. O idoso está usando as redes sociais, o idoso está usando as plataformas de videochamadas, mais do que nunca, porque é uma forma que eles vão ter de se comunicar. Imagina que eles vão ser os mais limitados, né, a voltarem para o mercado, né, ao voltarem ao consumo do dia a dia. E quem tiver plataformas ou possibilidades de atendê-los, né, de certa forma, à distância, talvez tenha uma vantagem, por exemplo, específica para esse público. Então, algumas realidades, né, vão ser
modificadas e estão sendo modificadas. O caminho de modificação já vinha, né? O que eu acredito que vai acontecer é que ele vai acelerar. Aí a Ana tá falando aqui, ó, atendi um paciente de 78 anos por teleconsulta, ou seja, imagina, um paciente de 78 anos, ô Ana, e conseguiu resolver a problemática dele. Eu tava falando que, a gente conversou ontem, que a grande maioria dos pacientes você resolveu a problemática da teleconsulta, né? Traz pra gente, você conseguiu resolver a problemática desse paciente de 78 anos? Imagina, ela tá na França, esse paciente era de Luxemburgo, né? Imagina que o paciente de 78 anos, grupo de risco, tá com a problemática de dente, né? A Ana é dentista, tá com a problemática de dente, tem um problema a ser resolvido, uma urgência, né? Que deveria ir ao consultório. Ela conseguiu, através de uma teleconsulta, resolver a situação dele sem ele precisar se submeter, né, ao risco de ir num lugar presencial. Gente, isso não é tendência mais, né? Isso é realidade, né? Quem está fazendo isso, logicamente, vai estar solucionando melhor a realidade do público que está do outro lado. Sim, consegui. Ele me mandou fotos também por e-mail, super cooperativo. Perfeito, olha só, um idoso de 78 anos, né? Então, está usando a plataforma. E a pergunta é, quando voltar ao trabalho, quem vão ser os que vão ter que ficar em casa? Os idosos, né? E a gente precisa, né, fazer com que eles tenham... Por isso que eu acredito que a tendência, né, é de mudar. O que a André está falando? Não pude assistir a live da Ana, mas como isso funciona financeiramente. Perfeito. Na verdade, a Ana pode colocar aqui por escrito, André, mas deixa eu te falar. Na verdade, ainda não está permitido no Brasil, né, as teleconsultas. Eu não sei até que ponto. Na verdade, não é que não está permitido teleconsultas. Assim, a gente tem possibilidade de fazer atendimentos de urgência, né? E a teleconsulta, ou seja, uma consulta à distância de certa forma, ela deve, inclusive, e é o viável de ser realizado, né? Eu não sei até que ponto está aprovado isso como legislação para a gente continuar esse atendimento posteriormente. Mas o que acontece? Lá em Luxemburgo, pelo que a Ana me falou, a grande maioria dos pagamentos, como é que funciona? Eles fazem, é marcado, é agendado, tem um sistema, né? Que eles marcam a hora como se estivesse na agenda mesmo, de tal hora é com ele, né? Então ele tem todo um sistema, ele faz preenche todo o formulário, a anamnese, o processo, é feita a teleconferência, ele manda fotos, ele manda algum tipo de exame caso tenha, e ela faz na hora. E esse recebimento é feito aqui, olha, em Luxemburgo os pacientes pagam as faturas por transferência bancária. No caso dela lá, ele faz a transferência bancária, ou seja, faz a transferência e aí ela recebe e aí é feita essa teleconsulta. Já existe, na verdade, você tem possibilidade de fazer de várias formas, para fazer por cartão de crédito, né? Você tem como ter hoje o cartão de crédito, você consegue, na verdade, fazer com que você manda um código para ele digita aquilo ali e já faz o pagamento via cartão de crédito. É uma realidade que eu acho que, assim, cada vez mais a gente vai estar alinhando. Eu acho que nenhum lugar estava tão preparado ainda, né, para realizar esses atendimentos dessa forma, mas eu acredito que isso vai crescer muito. Temos que ficar atento, porque o que acontece? Quem aproveitar, né, esse momento e estiver mais preparado para essa realidade vai colher os melhores frutos, né? O objetivo, logicamente, a gente sabe que existem profissionais acima de tudo, né, que a gente precisa de um atendimento presencial, mas, né, alguns pacientes acima de tudo vão estar impossibilitados nesse momento de voltar e a gente atender eles muitas vezes talvez seja uma possibilidade. Entendi, porque já dou suporte aos meus pacientes dessa forma há muito tempo. Tomara que isso valha aqui no Brasil. Exatamente. E essa é a realidade. Agora, uma coisa, André, quando a gente realmente faz isso de certa forma, né? E um paciente que é atendido por a gente no consultório, né? E a gente faz um acompanhamento, né, à distância com eles. Outra coisa é quando a gente só faz o acompanhamento à distância, que é o caso agora, né? Ou seja, então a gente vai ter muito mais dificuldade nesse princípio. Agora, o que acontece é que hoje a gente faz assim, a gente aproveita, né? Faz um FaceTime, faz um WhatsApp. No caso da Ana lá, ela usa uma plataforma realmente, né? Então é muito mais, além da credibilidade que é passado para o paciente, além das possibilidades dele estar anexando, né, os exames, a facilidade de comunicação, a facilidade de mostrar, de fazer fotos. Então um sistema preparado para que isso aconteça. Então a partir do momento que isso for validado aqui no Brasil, eu acredito que a gente vai ter possibilidade sim. E a gente tem que estar atento. Digo e repito. A gente tem que buscar se adiantar nesses processos mais inovadores. Falo sempre que a gente, profissional de saúde, André, a gente
E a gente busca não ser inovador em relação à parte técnica, o que é viável, né? Eu não vou ser a primeira pessoa a realizar um tipo de cirurgia, a gente quer que tenha mais experiência, estudos científicos, e é natural que a gente não seja inovador na parte técnica, mas nós temos que ser inovadores na parte de gestão do processo da nossa clínica, porque quem aproveitar benefícios anteriormente vai conseguir ganhar mais frutos em relação a isso. Aí a Ana está falando, ó, segurança, sigilo, né? Então, ou seja, um sistema que realmente faz com que realmente tudo seja muito bem alinhado, né? Eu ainda acho que pode melhorar a formatação de pagamento, porque aqui no Brasil essa coisa da transferência bancária talvez seja um pouco mais complexa, mas eu acho que o cartão é uma formatação simples. Hoje a gente já consegue fazer um pagamento online tranquilamente, né? Da mesma forma que a gente vende outros serviços. Por exemplo, eu tenho um curso online que a pessoa compra clicando no botão e colocando no cartão de crédito e compra, né? Então, eu acho que acredito que vai acontecer a mesma coisa, mas é algo, logicamente, que tenha a evoluir, né? Acima de tudo no Brasil. Mas uma coisa é fato, a marcação online vai crescer muito. Exatamente, né? Tem que adaptar a realidade de cada país. É fato, né? Cada país vai ter uma realidade. Mas uma coisa é fato, a marcação online vai crescer muito. E eu pergunto, primeira coisa, né? Estamos falando é cultura, né? Chegaremos lá, é verdade. Uma das coisas, né, que eu acho, independente de qualquer coisa, é a marcação online vai crescer muito. As pessoas, quando elas começam a usar os mundos digitais, o mundo digital de certa forma, ela começa a entender o quanto isso é prático e ela não quer voltar atrás. Hoje você ligar para fazer uma consulta é algo trabalhoso, os jovens não querem fazer mais isso, né? Os jovens não querem ligar, alô, de onde fala, é da clínica do Dr. Bruno, eu queria marcar algum... Ele quer alguma coisa rápida, ele quer clicar, eu falo com a geração one click, cliquei e marquei. E isso, na verdade, é uma tendência maior com os jovens, né? Os mais velhos gostam de falar. Mas com esse momento, as pessoas estão todas aprendendo a ser muito mais práticas a utilizar o meio digital. E, por exemplo, né, eu acho que um dos caminhos ao retornar essa marcação é que as pessoas queiram marcar através de forma digital. Eu consigo marcar uma consulta com você clicando e marcando sem precisar falar com ninguém. As pessoas que conseguirem fazer isso, e isso não precisa de nenhuma regulamentação para fazer, você consegue fazer marcação online, né, acima de tudo. Quem tiver isso vai estar um passo na frente no retorno. Fato, né? Não tem como ser diferente. Eu tenho a possibilidade de marcar sem precisar me comunicar com ninguém, né? Então isso é uma realidade. Ou seja, isso eu acho que é um aspecto que vai crescer e vai se diferenciar cada vez mais das pessoas. As marcações online. Aliás, a utilização, né, do mundo online. Falo sempre, tenho falado, gente, hoje nós temos que ter duas casas. Nós temos que ter uma casa presencial e nós temos que ter uma casa online, uma casa digital, que as pessoas possam nos encontrar, né? Porque aqueles que têm uma casa digital vão ter mais facilidade de passar por esse momento do que aqueles que não têm, né? Porque, por exemplo, quem tem um sistema online de marcação está conseguindo se comunicar com os pacientes. E aí vai um outro ponto importante. Não deixe para se comunicar com seus pacientes na hora que a coisa for voltar. Se comunique agora, antes. Porque quem se preocupa, quem se comunica antes são pessoas que estão preocupadas com os seus pacientes, que é ocupadas previamente com ele. Quando você entra em contato depois que você voltou a atender, significa que existe um interesse, inclusive comercial, nesse momento. Se você se preocupou com ele, quando você retorna e você fala com ele, demonstrou a preocupação, a possibilidade, e o paciente vai se sentir muito mais prestigiado de poder voltar ao seu atendimento. Portanto, gente, a hora de falar com os pacientes, saber como eles estão, interagir com eles, não é na hora da volta não, é agora, né? Doutor, eu estou sentindo, tentar alinhar, diminuir as dores dele, melhorar, saber o que ele pode estar sentindo, qualquer processo mais emergencial, urgente, mesmo que você não possa atender, mas buscar e dar um feedback para ele, a hora é agora. Não é na hora de voltar não, porque na hora de voltar vai pegar e volta primeiro dia, segunda-feira, pega a secretária e bota um monte de lista de paciente, liga para todo mundo e manda vir. Gente, já foi. Se esse paciente teve alguma problemática e alguém respondeu, e o Google está respondendo um monte de gente, e alguém respondeu, você perdeu esse paciente. Então, o momento, na verdade, e falo sempre, eu vejo muita gente no mundo digital preocupada com captar novos pacientes e pouca gente preocupada em fidelizar aqueles que tiveram a experiência de passar por você. Chegou a hora de você fidelizar os seus pacientes. Aquele que tem paciente fidelizado são aqueles que vão ter muito mais facilidade no retorno do que aqueles que estão captando novos pacientes. Porque captar um novo paciente, um paciente que já passou por você, que sabe quem você é, que sabe sua preocupação, que conhece
a sua pessoa, e você tem demonstrado ser preocupado com ele, esse paciente, ele vai querer, inclusive, voltar para você. Vai ser um momento de te rever, de te reencontrar, e isso faz toda a diferença. Portanto, gente, pensa nisso. O momento de se comunicar com os pacientes é agora, né? Quem não fez isso já está atrasado. Ainda dá tempo, mas busca fazer isso. E, logicamente, aqueles que têm isso de forma digital é muito mais fácil. Eu tenho uma agenda online, eu pego aquela agenda, como é que eu vou fazer? E aí tem várias possibilidades, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que estão fazendo videochamadas com os pacientes mais idosos. Eles fazem videochamadas com os pacientes, né? Tem pessoas que estão ligando, tem pessoas que estão mandando WhatsApp, tem pessoas que estão mandando e-mail, várias formatações. Depende da quantidade de pacientes, depende do quão próximo você é dos seus pacientes, depende do que você, da energia e tempo que você quer demandar para aquilo ali, mas uma coisa é fato, se comunique com seus pacientes, não deixem ele para se comunicar apenas na hora da volta. O momento é esse, é pensar o seguinte, mais do que captar novos, tenta fidelizar aqueles que já tiveram essa experiência, porque é o melhor caminho. O novo paciente ele ainda vai estar muito inseguro no retorno da clínica, é um paciente que a gente tem que conquistar. Aquele que já foi conquistado, a gente tem que manter, é muito mais fácil e, de certa forma, é muito mais íntegro, né? A gente estar preocupado, a gente realmente cuidar daqueles que já são acompanhados pela gente, né? Então, acho que esse talvez seja o caminho acima de tudo. Então, gente, esses 3 aspectos acho que são os principais, né, para esse momento, para a nossa volta. Pensa nesses 3 aspectos. Primeiro, melhorar o nosso mundo digital, facilitar a comunicação com os nossos pacientes, tenta avaliar a necessidade de fazer uma teleconferência com o paciente, tenta facilitar com que o paciente te encontre. Então, a gente fez uma aula sobre Google Meu Negócio, que é uma plataforma gratuita, simples, que quase nenhum profissional usa ela de forma correta, gratuita. Vamos estar disponibilizando no YouTube na segunda-feira. Então, quem quiser também, manda aí, que a gente manda no inbox aí, que eu mando o link dessa aula, né? E temos o e-book também sobre o Google Meu Negócio, mas o fato é uma plataforma gratuita. Então, só, melhore o seu mundo digital, a forma como as pessoas te encontram e, acima de tudo, a sua comunicação com os pacientes. De preferência, buscar um atendimento e uma marcação online ou uma marcação mais facilitada. Eu acho que a marcação por telefone é a última opção, né? Não que não tenha que ter, pelo contrário, tem que ter. Você tem que dar todas as possibilidades. Mas ela tem que ser a última opção, até porque ela é mais difícil de se controlar, né? Uma ligação você só tem uma chance de atender. Se eu não atender agora, caiu a ligação, não sei quem ligou, né? Então é mais difícil. Então você tem hoje o WhatsApp, você tem a possibilidade de marcação online através de um sistema que paciente na internet, doutor Bruno, qual horário? Eu tenho 15 horas eu marco, chegou para minha agenda, né? Aí a equipe cabe a equipe confirmar, saber se existiu aquela marcação ou não. Então, primeira coisa, mundo digital melhorar. Segunda questão, melhorar os protocolos de atendimento e preparar a equipe. Não esqueçam disso. Nossa equipe estava preparada para uma rotina e a rotina mudou. Então, o que a gente tem que fazer? Readequar essa rotina. E isso vai fazer com que não só você tenha uma menor contaminação, menor risco de contaminação para o seu paciente, e ao mesmo tempo vai mostrar para o paciente aquela sua preocupação com aquilo ali, e isso vai ser uma tendência muito importante. Isso é uma das objeções que vai fazer com que as pessoas não nos preocupem. Então esse é o segundo aspecto. E o terceiro aspecto, se mantenha em contato com seus pacientes, interaja com eles, se preocupe com eles, se ocupe previamente com esses pacientes, porque na hora de retorno que você for conversar ou falar com eles, a sua comunicação com ele vai ser muito mais fácil, além de ser muito mais íntegra, porque você estava preocupado com ele, e a preocupação não vem só depois, quando existe um interesse comercial no processo. Então eu acredito que esses são 3 aspectos que eu acho que são fundamentais para essa nova etapa aí que a gente vai enfrentar a partir do nosso retorno, que a gente não sabe exatamente o dia que acontecerá plenamente. Mas pensa já em organizar esses 3 mundos, que certamente você vai conseguir ter mais efetividade no seu retorno, e talvez você consiga se fortalecer no momento da volta, que a gente sabe, acima de tudo, que será bastante complexo e complicado. Perfeito, gente? Muito obrigado a todos que participaram mais uma vez no sábado. Hoje é a nossa última do desafio de 4 semanas. Estaremos quarta-feira com o Dr. Weber falando um pouquinho sobre protocolos, e alguém que está estudando isso com muita intensidade. Vamos falar sobre protocolos de atendimento, protocolos de biossegurança, de como atender, qual é a sequência, o que está sendo efetivo, né, para evitar contaminação tanto do profissional quanto dos pacientes, na quarta-feira às 17 horas. Valeu, gente!
Fica com Deus, bom final de semana a todos e até quarta. Valeu!